A paz do Senhor Jesus a todos que assistem esse vídeo. Eu quero falar hoje sobre um Deus, o Deus vivo. Nós sabemos que existem milhares de deuses cultuados sobre a face da terra. A Índia, por exemplo, é um país que cultua bastante deuses. Mas eu quero falar de um Deus único, um Deus vivo, criador, que não foi feito por mãos humanas, mas que é o único ser incriado, né? E por ele e por meio dele se fez todas as coisas. Por isso a pergunta e o tema dessa mensagem é: onde está o teu Deus? Qual é o teu Deus? E nós vamos falar um pouco embasado aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 12, parte B, que eu vou ler daqui a pouco. Mas antes de ler, eu quero orar com a pessoa que está me assistindo. Você, meu irmão, meu amigo, você que está aí do outro lado. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os olhos por uma melhor concentração. E vamos falar com Deus, com esse Deus vivo, Deus Criador. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Criador do homem conforme a sua imagem e semelhança. Nessa noite eu quero agradecer pela oportunidade de falar contigo, de ler a tua palavra, de entender e de poder passar a tua vontade para aqueles que estão assistindo, e que a tua palavra produza resultados infinitos na vida daqueles que estão assistindo e que vão assistir. Obrigado, meu Pai, mais uma vez, pela tua graça e tua misericórdia. Por isso eu peço que o Senhor receba a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, nesse momento em que vamos meditar sobre a tua rica palavra, que é fiel e verdadeira. A incredulidade do homem não anula a verdade da tua palavra, ainda que não venham a crer naquilo que eu vou falar aqui, desses mistérios que a tua palavra assim deixou para nós. Ela continuará sendo a verdade, ainda que a pessoa não creia. Por isso, em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre, é que eu te peço e agradeço. Amém. Aqui na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, na segunda carta, capítulo 1 e verso 12, parte B, parte final, diz assim: porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que quer dizer esse verso? Paulo estava escrevendo a Timóteo dizendo: eu sei que o Deus que eu sirvo, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus único, que é capaz de guardar o meu depósito. Esse depósito aqui é a alma dele, é a vida depois da morte. Então Paulo confessa isto e ele declara aqui nessa carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala na parte B, né? Que eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final ou até aquele dia. Qual é o teu Deus? Onde está o teu Deus? Quando nós lemos no Salmo 56:11, eu gostaria que você meditasse nele um pouco, que diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança e não temerei o que me possa fazer o homem. Quando nós vemos esse texto no Salmo 56:11, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem, nós já podemos nos remeter para um Deus que não está preso em lugar nenhum, que não depende de ser carregado, mas é um Deus que está vivo, é o Deus de todos, né? Quer queira, quer não, o ser humano tem a necessidade de encontrar esse Deus. Eu já ouvi há tempos a respeito de que nós, seres humanos, temos um vazio muito grande dentro de nós, que muitas vezes tentamos preenchê-lo com alegrias, com prazeres, mas na verdade só tem algo que pode preencher, que é a presença de Deus em nossas vidas. Quando nós estamos completos por Deus, nós somos completos em tudo. E esse Deus que eu tenho falado e que eu vou falar um pouco mais dele aqui, ele nos dá um dimensionamento do seu poder
em nossas vidas. E eu quero começar falando de alguns exemplos bíblicos, né, que nos faz ver essa grandeza desse Deus, que não é um Deus qualquer, não é um Deus feito por mão de homem, é um Deus incriado, ele sempre existiu, né? E ele diz assim, quando ele chama Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, que estava sendo escravizado por Faraó, ele chama Moisés para ser o líder dessa libertação. E quando Moisés vai ali no monte, ele vê a sarça ardendo e não se queima, não se consome. E aí Deus fala com ele: Moisés, eu te chamei, eu vou te comissionar. Estou fazendo uma paráfrase do texto bíblico, para que você vá lá e tire o meu povo que está sendo escravizado. O seu clamor chegou até mim. Moisés, então, como nós muitas vezes fazemos, começa a questionar Deus, né? Arranjando desculpas muitas vezes para não fazer. E assim somos nós muitas vezes. E quando ele fala com Deus, Deus fala: Moisés, o que você tem na mão? Moisés era um pastor de ovelha, e ele carregava sempre uma vara, um cajado, né, para conduzir a ovelha. E quando ele estava lá com aquela vara na mão, Moisés fala para Deus: é uma vara. Ele falou: então joga no chão. Moisés obedeceu, jogou aquela vara no chão. Quando ela caiu no chão, imediatamente ela se transformou numa cobra e começou a perseguir Moisés. E Moisés fugia dela, diz o texto. E aí Deus disse: agora pegue no rabo, na cauda da cobra. Quando ele pegou, ela voltou a ser uma vara de novo. O que Deus quer nos dizer com isso? Que Ele é poderoso para fazer que as próprias leis criadas por Ele, que estão inseridas nessa terra, as leis da física, né, de que uma madeira é madeira, uma cobra é uma cobra, né, os elementos são diferentes, já são distintos, mas Ele pode transformar quando Ele quiser e da forma que Ele quiser. O que Ele diz para mim e para você? Que não importa a situação, Ele vai fazer e vai ser bênção. Moisés então vai até Faraó e ali diante de Faraó ele expõe todas aquelas maravilhas que Deus faz no Egito. São 10 pragas, das quais a última foi a que fez com que Faraó cedesse. Foi justamente quando houve a morte dos primogênitos, dos quais um deles era filho de Faraó. Faraó então decide libertar o povo, ou deixá-los livres para ir. E aí o povo saiu, 650 mil homens, né, misturado com crianças, mulheres, que naquela época não se fazia o censo de mulheres e crianças, e os seus animais. E eles foram em direção ao deserto, para ir para Canaã, que era a terra que Deus tinha dado a Abraão, lá no capítulo 12, né, de Gênesis. Quando eles estão indo, eles acampam de frente do Mar Vermelho, porque teria que dar uma volta muito grande. E quando eles estão ali, Faraó resolve não mais deixá-los ir. E vem no seu encalço, vem atrás deles para levá-los de volta como escravos. Quando chega diante daquela situação, o povo diante do Mar Vermelho, aquela multidão, e Faraó atrás. Então imagina uma situação, né, de dificuldade. Mas naquele momento Deus novamente pega aquela vara de Moisés e diz para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E você toca com a sua vara aí no mar. E Moisés, obedecendo a Deus, tocou ali no mar com aquela vara. Imediatamente se tornaram 2 paredonas de água e no meio em seco. E o povo passou. Então aqui nós vemos como Deus é poderoso. Ele criou os céus e a terra, o sol, tudo foi feito por Ele. E para Ele não há problema de abrir o Mar Vermelho, fechar o Mar Vermelho, fazer uma vara virar uma cobra, fazer a cobra virar vara. Para Ele não tem problema. E se não tem problema para Ele fazer isso,
quanto mais com relação ao problema que você está atravessando. Se você colocar nas mãos de Deus, em Deus tenho posto a minha confiança, eu estou colocando o meu problema na tua mão. O que vai acontecer? Deus já deu a vitória, porque Ele vai operar maravilhas. Ele muda as leis da física para te abençoar. Vamos pegar um outro exemplo? Josué sai depois do deserto. Moisés já havia falecido, dormido no Senhor, e ele precisa atravessar o Rio Jordão para entrar lá em Canaã. E o rio não tem ponte, né, como nos dias de hoje. Então Deus determina um certo manejo, ele vai lá, obedece a Deus, colocando as pedras representando as 12 tribos de Israel, e o sacerdote no meio, e o Rio Jordão simplesmente trava. Para, ou seja, a água que vinha descendo simplesmente não vai mais descer. E eles passam em seco. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer abençoar. Deus quer provar o amor dele para conosco. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele faz isso através das maravilhas. Esse é um exemplo típico que novamente ele quebrou a lei da física que ele mesmo determinou sobre a terra para abençoar. Quer ver um outro exemplo? Nós temos Misael, Azarias e Ananias, os nomes hebreus, ou hebraico, né, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, os nomes caldeus dos companheiros de Daniel, que estavam cativos na Babilônia. Quando Nabucodonosor, com seu orgulho, com a sua prepotência, levanta uma estátua de ouro e determina que todos os seus súditos de todas as províncias se curvem a ela, 3 rapazes, que são esses que eu citei, não se curvam, porque eles tinham decidido servir esse Deus vivo, esse Deus que faz maravilha para aquele que lhe obedece. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, 11. E ali, Nabucodonosor, enfurecido, manda jogar aqueles jovens no fogo. Nós sabemos que, diante dos recursos humanos, da situação normal, eles seriam torrados imediatamente, porque a Bíblia diz inclusive que os homens que eram muito fortes, que os ataram e lançaram lá dentro da fornalha, morreram só de chegar perto, de tanto quente que estava. E aí, quando Nabucodonosor olha para dentro daquela fornalha, com uma certa distância, por óbvio, né? Ele não vê 3, mas vê 4 pessoas lá. Isso significa o quê? Que Nabucodonosor tentou a Deus e Deus novamente quebra a lei que ele criou, que o fogo não teve poder sobre a vida daqueles 3 rapazes, e a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça havia neles. Ou seja, algo que normalmente aconteceria, né? A gente acompanha incêndios, vê que destrói tudo. Não aconteceu nada com eles. Por quê? Porque Deus faz milagres. Continuando, nós vemos Jonas. Deus dá uma ordem para ele a Nínive pregar o evangelho, para salvar aquele povo. Ele desobedece a Deus e resolve ir para Tarsis, né, fugindo de Deus. Vai para Jope, desce no porto, vai para o navio. E Deus então chacoalha aquele navio através de uma tempestade. Quando ele está chacoalhando, Jonas está dormindo lá no porão. E quando o capitão vê que ele está dormindo, ele fala: vamos aí, né? Vamos clamar ao seu Deus. Porque a gente está clamando aqui e nada se resolve. Já tinha jogado as cargas, tudo fora para aliviar o peso do navio. E Jonas então diz: não, o que está acontecendo é por minha culpa. E aí ele conta a história e manda que o capitão o lance no mar. E ao lançar ao mar, Jonas, o mar se acalmou e a viagem continuou para aquele navio. Mas e Jonas? Jonas foi parar no ventre da baleia, do grande peixe. Foi a baleia mesmo. Quando ele está lá dentro, Deus novamente quebra a sua lei natural das coisas, impedindo que a digestão ocorresse na vida de Jonas. Porque ele se manteve incólume por 3 dias. Imagina, dentro de um organismo vivo que se alimenta, né? Ele teria sido triturado se Deus não operasse. E ele tem mais, o oxigênio, né? E então nós vemos aqui Deus operando maravilhas
porque Ele quer salvar o homem, Ele quer trazer a salvação a cada um. E Ele utiliza de meios assim, né? Para os que se diz que não conseguem, para os que arranjam desculpa como Moisés, né? Para aqueles que confiam em Deus como Josué, para aqueles que confiam em Deus como Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias e Ananias, e para aqueles que desobedecem a Deus, como foi o caso de Jonas. Nesse caso, a gente observa que em todos esses propósitos Deus tinha um objetivo, como tem com a sua vida. Deus tem um objetivo com cada um. E o que Ele quer fazer? Ele quer te abençoar através dos milagres, da própria quebra da lei. Nós ainda vamos pegar um caso que agora é bem mais recente na nossa história, que é o caso de Pedro. Jesus tinha ficado na margem lá do mar, na praia, pregando a palavra à multidão, e lá a uma determinada hora da noite ele vai em direção ao barco, né, para encontrar os seus discípulos. Só que o que acontece? Jesus, por ser Deus, estava andando sobre o mar. Até aí eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas quando Pedro e os discípulos enxergam aquela pessoa vindo, não é normal, né? Porque está quebrando a lei da física. Qualquer pessoa que vai tentar andar sobre a água afunda. Pela lei da física é natural e é perfeitamente compreensível. Mas vinha alguém, eles imaginaram, como acontece, né, nos dias de hoje, é um fantasma, é uma visagem, é um ser de outro mundo. E começaram a conjecturar. Mas Jesus disse, calma, tem bom, sou eu. Pedro, que era sempre afoito, né? Ele vai e fala assim, Jesus, se tu és mesmo, então mande que eu vá ter contigo. Jesus disse, venha. E Pedro, sem titubear, ele colocou o pé sobre as águas e começou a andar sobre as águas. O que acontece? Quebrando a lei da física. Jesus é Deus, Filho de Deus é Deus. Mas Pedro é um ser humano como eu e você, comedor de arroz e feijão. E aí ele foi e andou. Aconteceu também, né, que ele tirou os olhos de Jesus e, consequentemente, ele começou a afundar. Jesus anda um pouco mais, vem, pega na mão de Pedro e diz, por que você tem pouca fé? Bastava crer. Então são coisas que acontecem em nossas vidas. Se eu fosse contar testemunhos de coisas que aconteceram através da minha vida, que Deus permitiu, de pessoas serem curadas, de placentas serem ligadas, de pessoas que estavam perdendo o bebê, é algo que transcende a física, o natural. E a gente passa para o campo do sobrenatural. E é esse Deus vivo, único, que Paulo fala quando ele chega em Éfeso, né? Ele vê um monte de deuses ali, na Grécia. Ele vê um monte de deuses e tem uma estátua lá que está ao Deus desconhecido. Quando Paulo vê aquilo, ele diz assim, eu vejo que vocês têm aqui, vocês são supersticiosos, tem um monte de Deus, mas eu vejo aqui um Deus que vocês não têm nome, chama de Deus desconhecido. É esse Deus desconhecido que eu quero anunciar para vocês. E ele fala de Jesus e fala do Senhor. Então, o que nós podemos ir já fechando esta meditação na palavra de Deus? É que Deus é um Deus presente. Por isso a pergunta, onde está o teu Deus? O meu está dentro do meu coração, está comigo. E eu creio que você também, se não o tem, poderá ter. E se você o tem, tenha certeza que Ele quer operar milagres. Desses que eu relatei aqui. Talvez muita gente vai dizer, isso é conversa, a Bíblia foi escrita por homens. E foi mesmo. Só que ela foi inspirada por Deus, foi Deus que determinou. E Ele zela e vela pela sua palavra. Por isso na minha oração eu disse que a incredulidade do homem, o homem pode não acreditar, não anula a verdade da palavra de Deus. Ela vai ser sempre verdade, quer a pessoa creia, quer não creia. Se ela crer, ela vai ter essas bênçãos. Isso que aconteceu não é fato, não é história da carochinha, não é história infantil. É verdade. O fato de Jesus há 2000 anos ter feito isso, e os outros casos com mais tempo, e assim por diante. O que nós temos que meditar? Que Deus está no controle.
Por isso, o verso que eu quero que você medite e memorize. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Esse homem é no sentido geral, não só seres humanos, como os outros seres malignos. Então, se você colocar a tua confiança em Deus, e é nesse Deus que é desconhecido verdadeiramente, que é conhecido superficialmente. É o Deus de, ai meu Deus, Deus me ajude. Esse é um Deus superficial. Mas eu estou te apresentando essa noite o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Aquele que pode fazer a diferença na tua vida, aquele que vai fazer a diferença na tua vida. Basta que você diga, eu quero. É só isso que Deus quer. Que você pode ir com os seus chorumingos, né? Ah, eu não sei falar. Ah, eu sou tímido. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem problema. Deus dá a solução. Traga o teu problema para Deus e saia com a solução na mão. Eu quero que você medite nisso, né? Essa pregação tem o condão, o objetivo de trazer para você o Deus que a maioria dos seres humanos não conhece. A grande maioria da sociedade humana não conhece. É o Deus que está presente, é o Deus único. Ainda que existam outros tantos deuses, mas o único Deus verdadeiro chama-se Jeová, chama-se Yahvé, chama-se Deus e tantos outros nomes, mas é o Deus invisível, é o Deus que está presente. Por isso eu quero convidar a você a meditar tantas vezes quanto for possível nessa palavra. Se der para ouvir mais de uma vez, ouça, para assimilar que Deus faz milagres para abençoar a sua vida. Deus tem um prazer enorme de fazer isso, mas Ele quer buscar as pessoas que queiram Ele, né? Como que Deus vai abençoar uma pessoa com bênçãos extraordinárias como essa, se a pessoa não o quer e nem quer conhecê-lo? Então é uma oportunidade rica agora de você ler a Bíblia e entender. Estou falando de religião, aqui eu não quero pôr religião no meio, só estou dizendo que esse Deus verdadeiro que fez esses milagres no passado e continua fazendo hoje, como Jesus ressuscitando a Lázaro, né? Morto 4 dias, já cheirando mal, também quebrou a lei da física, né? A pessoa com 4 dias já está apodrecendo depois de morto. E ele volta à vida. Então é esse Deus que eu te apresento. Por isso eu pergunto, onde está o teu Deus? Qual é o teu Deus? O meu Deus está no céu e dentro do meu coração, diz lá o Salmo. Então, diante dessa palavra, eu quero convidar você a pensar, a meditar e entender que esse Deus te ama e quer cuidar de você, assim como cuidou daquele povo lá no passado. Eu vou fazer uma oração, convido você a orar comigo. Se você assim o fizer, com certeza, e for de coração, Deus vai te ouvir e vai te atender. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou orando junto com a pessoa que está do outro lado, declarando a vitória dela. Declarando que se ela não teve um encontro ainda contigo pessoal, como Moisés teve ali no monte, como eu tive nos anos 70, que ela tenha hoje. E se ela teve, que ela alicerce ainda mais a sua vida no poder do nome do Senhor Jesus. Eu quero que ela conheça o Senhor, meu Pai. Eu quero que ela te conheça, não de ouvir falar que existe um Deus, mas te conheça de ter uma experiência contigo. Por isso eu peço ao Espírito Santo do Senhor, que é o Deus conosco atualmente, que fale no coração de cada um, dando a certeza de que tu estás presente, tu és onipresente, tu és onisciente, conhece todas as coisas e é onipotente, só tu tens todo o poder e com esse poder tu operastes grandes maravilhas, como relatado aqui. Por isso, meu Deus, toca agora em nossos corações, abençoa essa pessoa que está do outro lado, para ter o entendimento de que tu és Deus, único e verdadeiro, o Deus desconhecido para muitos. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te agradeço por essa oportunidade de falar do teu amor. Em nome de Jesus, mais uma vez, amém.
Então fica esta mensagem para teu deleite, teu enlevo espiritual, teu crescimento espiritual, e que cada um saiba aproveitar desse momento de adoração. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.